Torcedor vascaíno, está chegando uma data limite dentro do processo de recuperação judicial. Acordos precisam ser feitos. Caso contrário, será decretada a falência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Os credores vão aumentar, o valor da dívida também. Você vai saber detalhes nesse vídeo aqui. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos. Vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Esse assunto ele é delicado, ele é chato, a gente gosta de falar de campo-bola, de contratações, mas é o futuro do Vasco que está em jogo, está em risco. Por quê? A falência do Vasco, sim, ela poderá ser decretada. E nesse momento, não depende muito do Vasco, não. Porque os credores precisam votar. E há um prazo para isso, você vai saber detalhes a partir de agora. Eles precisam votar e eles precisam aprovar a proposta feita pelo Vasco. O doutor José Humberto, especialista em direito empresarial, já falou algumas vezes aqui no canal, nos traz atualizações importantíssimas, com uma data limite que está chegando. Falando hoje sobre a SAF do Vasco em recuperação judicial, temos novidade, os credores foram convocados, momento importante, isso vai impactar muito no passivo que o Vasco possui. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o que o credor pode fazer, qual é o impacto disso para a recuperação judicial e também na SAF do Vasco. Isso porque nós tivemos recentemente na recuperação judicial a abertura de um prazo para os credores. Eu vou explicar aqui para vocês e como que isso acontecerá. Quando o Vasco SAF, ele ingressou com o pedido de recuperação judicial, obrigatoriamente, isso ele fez, indicou quem são os credores. Olha, fulano, 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 fulano. E ali estabeleceu ou citou esses nomes com o crédito de cada um desses credores, os valores, colocando em classe. Temos lá uma primeira classe dos credores trabalhistas. Temos os jogadores, técnicos, todos que o Vasco ainda deve. Temos também uma segunda classe, garantia real, aqueles que têm crédito com garantia, aval, hipoteca e etc. Numa terceira classe, os quirografários, que em regra são os fornecedores, aqueles que têm crédito com o Vasco. E no quarto, microempresa e empresa de pequeno porte. Fato é que o Vasco apresentou isso, mostrou, olha, são esses os credores e estes são os valores. Pois bem, pela regra da recuperação judicial, da Lei 11.101, lá no artigo 7º, nós temos um passo agora que foi dado pelo administrador judicial. Isso, quem cuida do processo, auxiliando essa comunicação e atos entre a devedora Vasco junto aos credores e o juízo. Que é isso? Tem a lista lá de credores no processo, com os valores. Qual é esse ato agora importante? Bem, foi publicada a lista de credores. Essa lista que o Vasco informou. Essa publicação ocorreu em 27 de maio de 2025. Então, foi publicada oficialmente essa relação de credores. Essa relação de credores está prevista no artigo 52, parágrafo 1º da Lei de Falência e Recuperação Judicial, e ela está disponível no site do administrador judicial. Está lá para quem quiser ver. Posso colocar aqui para vocês também essa lista de credores. Bem, a partir da publicação, a partir de 27 de maio, vai até 11 de junho, que é o prazo final, esses credores, eles poderão se manifestar. Como assim, José Humberto? O credor poderá, diretamente ao administrador judicial, que é no site, não é lá no processo de RJ, pode ir até o administrador judicial para apresentar o que chamamos de habilitações e divergências. Habilitação para quem é credor e o nome não está nessa lista. Exemplo, o José Humberto é um credor do Vasco. Meu nome não está lá.
Vou lá no administrador, falando, olha, venho aqui me habilitar, olha os documentos aqui, eu sou um credor dessa classe. Então, é a habilitação. Divergência. O José Humberto é credor. O nome está lá, mas está errado, né? Meu valor está menor. Apresenta divergência. Olha, administrador, o meu valor está errado, olha aqui os meus comprovantes, o meu crédito é diferente desse aí. Tudo é feito por e-mail, no site, direto ao administrador judicial. Não é feito no processo. Se fizer no processo, não vale nada. Tem que ser feito no site do administrador judicial. Bem, o que isso quer dizer, pessoal? Que se você ou quem é credor e já está nessa lista e o valor está certo, a classe também não tem que fazer nada. Só esperar, porque está correta essa informação. Então, os credores têm até o dia 11 de junho para apresentar suas habilitações ou divergências. O que isso significa? Que tudo que for mandado para o administrador enviado até 11/6, ele pegará essas informações e terá mais 45 dias. Isso mesmo, mais 45 dias para reformular esse quadro de credores. E geralmente o valor aumenta. E aí que entra a parte referente ao Vasco, porque o passivo provavelmente será maior. E sendo maior, implica numa atenção de quem for investir no Vasco, de ter conhecimento de um passivo que é maior, e esses credores participarão das decisões no processo de recuperação judicial. O que chama atenção aqui, pessoal, esse plano de recuperação que o Vasco já apresentou, ele vai ser votado pelos credores. São os credores que decidirão o futuro do Vasco. Se aprovar, entra em recuperação. Se reprovar, decreta a falência do Vasco. Por isso que agora começamos uma fase de muita atenção e cautela no processo de recuperação judicial, justamente para aprovar o plano, ajustando ao que for possível, para evitar a decretação da falência. É um momento importante, o Vasco está bem assessorado juridicamente e torcemos para que tudo se encaixe. Professor, e na arbitragem fica suspensa? Não, continua lá para resolver essa situação com a 777. Como é que tá? Nada ainda, bem devagar. E no futebol? Toca a vida no futebol e a torcida que nessa janela o Vasco consiga fazer, né, contratações pontuais, negociação de jogadores, mas os recursos são limitados, né? Como justificar aqui aportes ou contratações significativas dentro de um cenário de recuperação judicial? Vai ter que prestar conta lá. Se estiver contratando em altos valores, etc., fazendo investimentos, como justificar isso no processo de recuperação judicial? É uma situação preocupante. Por quê? Como mexer muito nesse futebol, na folha salarial, nos investimentos, o clube que está em recuperação judicial com tantas limitações. É isso, pessoal. É uma reflexão. O cenário é preocupante, infelizmente, mas torcemos para que tudo dê certo. Aí, mais uma vez, né, participando aqui do canal, o professor José Humberto, especialista em direito empresarial, ele há muito acompanha passo a passo esse processo de recuperação judicial do Vasco da Gama. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.